Agora, 8h35, de volta aqui com o Jornal Gente. E olha, só para falar rapidinho de algo que a gente não mencionou no nosso debate aqui sobre desoneração da folha de pagamento, que é o seguinte: o atual governo tem se colocado contra a desoneração, houve o veto do presidente da República, que deve agora, e o que a gente espera é que aconteça, ser derrubado pelo Congresso, dizendo que essa desoneração cria injustiças. Porém, se a gente olha, quem foi que assinou ali a primeira desoneração da folha de pagamento há mais ou menos 10 anos? A então presidente Dilma Rousseff. Essa foi uma decisão de um governo do PT que agora é contestada pelo próprio governo do PT. Vai entender, não é? Bem, voltando aqui ao nosso assunto Argentina, o presidente recém-empossado Javier Milei encerrou o discurso de ontem destacando os desafios a partir de agora. São enormes, vamos combinar, hein? Tá difícil de arrumar a Argentina. O presidente afirmou que 100 anos de fracasso não se desfazem em um dia e que ele não vai voltar atrás nas mudanças prometidas. Mais um trecho do que disse Javier Milei no seu discurso de posse, com a tradução simultânea de Aldo Vidor. Nós também sabemos que nem tudo está perdido. Os desafios que nós temos são enormes, mas é enorme também a nossa capacidade de superá-los. Não vai ser fácil. 100 anos de fracasso não se desfazem de um dia para o outro. Mas um dia temos que começar, e é hoje esse dia. Nós não vamos claudicar, não vamos voltar atrás, não vamos nos render. Nós vamos avançar com as mudanças que precisa nosso país, porque temos a certeza que abraçar as ideias da liberdade é o único jeito através do qual nós poderemos sair desse poço onde nos colocaram. Portanto, que Deus abençoe os argentinos e que as forças dos céus nos acompanhem nesse desafio. Muito obrigado. Vai ser difícil, mas nós vamos conseguir. Viva a liberdade! Viva a liberdade! Viva a liberdade! A ponerse de pie que vamos a salir. Bem, e essa expressão que a gente ouviu agora da boca do presidente argentino Javier Milei pode ter chocado algum ouvinte da Rádio Bandeirantes, algum assinante do Band News TV, mas calma, minha gente, duas coisas. Primeiro, foi, digamos, o bordão da campanha de Javier Milei, que ele usou para carimbar o discurso de posse ontem. E a segunda coisa é que essa palavra, em espanhol, não tem a mesma característica pesada, ofensiva, que ela tem em português. São línguas parecidas, pero no mucho. Fernando Schiller está conosco aqui para trazer já as suas... Quer comentar sobre isso aí, Schiller? Pode ficar à vontade aí. Olha, eu concordo inteiramente com a Thaís. No espanhol tem um viés diferente, é uma expressão muito popular e foi o bordão da campanha eleitoral. Então, obviamente, a tradução exata, quer dizer, vamos dizer assim, ela era uma expressão de surpresa, né? Da ênfase, um pouco assim sanguínea, um pouco característica argentina, né? Então, foi o bordão de campanha. Ele não tinha como terminar aquele discurso sem usar o bordão, né? Ele usou, eu me lembro na noite que foi a noite da vitória, ele também usou, ele já fez um discurso mais moderado lá no Hotel Libertador, enfim, mas no final terminou com esse discurso. Agora imagina, né? Ele optou ontem por fazer um discurso não dentro da Casa Rosada, não no Congresso, ele optou por fazer um discurso voltado para o público, né? Então tinha uma multidão enorme ali. Obviamente a multidão estava esperando o bordão da campanha, então ele fez isso aí. Agora algumas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, eu estava lendo agora um cronista argentino que ele disse: olha, a primeira vez que a gente vê um presidente tomando posse e dizendo assim, não há plata, não tem dinheiro, e as pessoas aplaudindo. Então, é o oposto do tradicional, né? Ele fez um discurso rigoroso. Ontem a impressão que se teve, quer dizer, ele fez um discurso para a história, né? Ele fez, quer dizer, um discurso... Teve alguns momentos que foi muito técnico o discurso, com questões, ele chegou a pontuar todas as dívidas da Argentina, do Banco Central, deu números, ficou até meio pesado o discurso, mas ele fez questão de marcar isso, quer dizer, sempre quando se discute marketing de governo que entra, enfim, numa situação como essa, há um certo, vamos dizer assim, um certo consenso de que é importante deixar claro como um presidente recebe, né?
Até porque, como ele vai ter que tomar medidas muito duras, né? Então, essas medidas só se justificam se a situação for bem entendida como sendo muito, muito grave. E ele disse várias vezes no discurso, não há alternativa, não há alternativa. Então, o que está se quer dizer, o que está se especulando? Agora pela manhã, o voceiro, né, o porta-voz do Milei, ele anunciou que as medidas vão ser anunciadas amanhã, né? O Toto Caputo, que é o ministro da Economia, vai anunciar amanhã. Tem uma reunião agora, às 8h30 do gabinete, eu acho que para trabalhar. Eu acho que a ideia era ter um pouquinho mais de prudência, ter pelo menos um dia para tomar um pouco consciência ali, tomar posse, enfim, entender um pouquinho mais já no governo, checar um pouco as medidas, enfim, ver como o mercado se comporta e anunciar amanhã essas medidas, né? Então, acho que foi um certo gesto de prudência aí. Mas, olha, o que mais ou menos há um consenso, 5,5% do PIB de ajuste. Lembra que na campanha eleitoral, aí já veio uma diferença da campanha eleitoral. Na campanha eleitoral falava em 15% do PIB de ajuste. Eu sempre achei esse número completamente sem cabimento. Como você faz um ajuste de 15% do PIB, agora um ajuste de 5% do PIB. E o Cláudio tem razão, ele várias vezes enfatizou que será feito sobre o Estado, né? E aí não sobre o setor privado. Vamos lá. Obviamente que tem comprometimentos, quando fala liberar o preço dos combustíveis, obviamente que afeta o preço na bomba, afeta toda a economia, né? Então, assim, eu acho que a grande dúvida é a questão das subvenções, até que ponto o que se fala na Argentina é que haverá um certo gradualismo, né, na redução das subvenções, para que a economia de alguma maneira vá se ajustando a essa da caída das subvenções. Mas algumas coisas são claras. Por exemplo, proibição do Banco Central emitir moeda para cobrir furos do Tesouro Nacional. Para isso tem que fazer o ajuste. Quer dizer, o coração da política do Milei é o ajuste. Se não fizer ajuste, o Banco Central tem que continuar emitindo moeda para cobrir exatamente os furos do déficit do Tesouro Nacional do governo argentino. Vamos lá, o que mais tem no pacote que parece que é evidente, né? Primeiro, quer dizer, a desvalorização do peso. O peso blue fechou 990, quase R$1.000 na sexta-feira, e o dólar oficial 400. Né? Então, 400 pesos, 990. Quer dizer, então, isso vai aproximar. Talvez vai para um câmbio aí de 600, 650. E a partir dali a ideia é você eliminar essa disparidade que existe entre câmbio oficial e o câmbio paralelo na Argentina, né? Isso só pode ser feito, evidentemente, com o ajuste da economia. E a partir dali, paralisação das obras públicas, né? Afeta o setor privado, porque obviamente é recessivo isso. Mas como é que você faz a obra pública, a não ser que tenha financiamento externo, como é que você faz a obra pública endividando o país? Não tem condição de ter isso. Então, paralisação de obra pública, né? Um corte de privilégios, não ficou claro exatamente a diferença exata entre privilégios e posições no governo, de uma maneira geral. Ontem ele deu um bom exemplo, né? O primeiro decreto foi eliminar ministério, então diminuiu pela metade, tem 9 ministérios lá, mas isso é muito pouca coisa, uma sinalização pequena, né? Então vamos lá, são essas as medidas importantes, né, que eu acho que estão sendo comentadas em Buenos Aires. Vamos ver o que vai ser apresentado amanhã pelo ministro da Economia. O corte de ministérios, né, Schiller, é uma sinalização bastante relevante, mas assim, era o primeiro ato mesmo, né? O primeiro ato é nomear ministros. E ele nomeou somente metade dos ministros que estão previstos, ou que eram 18 ministros no governo anterior, ele optou por 8, né? E por 9, e passou a motosserra nos demais, como ele havia prometido, né? Eu queria saber de você, Sheila, assim, uma apreciação, eu não sei se você já tocou nesse assunto no início do seu comentário, porque eu estava sem retorno, mas que é o seguinte, eu achei uma posse especialmente civilizada, assim, né? Muito, muito correta, não houve ali dentro do parlamento nada que pudesse ser registrado como fora do tom, né? Muito pelo contrário.
Ele foi gentil ao ser recebido por Cristina Kirchner, foi gentil ao ser cumprimentado pelo ex-presidente. Ele, depois de jurar, de prestar o juramento, fez questão de cumprimentar primeiro o Macri, que o ajudou muito na costura do segundo turno e do próprio governo, e fez a opção do discurso ao povo e não no parlamento, até porque o discurso foi muito também marcado pelas críticas a toda essa gente ordinária que deixou o governo, né? E também ao kirchnerismo. Estava lá a Cristina Kirchner, ele esculhambar com a Cristina Kirchner na frente dela no parlamento enfim, poderia atrapalhar esse clima, né? Queria que você falasse sobre isso, sobre essa sucessão. A campanha foi tão emocional, né? Tão emocionada, e que se esperava talvez ali na posse alguma exacerbação diferente do razoável. Mas foi uma posse civilizada, não é? Olha, eu concordo inteiramente. Isso já deu para ver na campanha. A campanha eleitoral na Argentina foi muito, pelo menos, diferente do que a gente viu no Brasil nos últimos tempos, né? Então, assim, é uma campanha dura, mas se mantém a liturgia. A liturgia é muito importante. Quer dizer, aí tem que fazer uma referência ao comportamento do ex-presidente Alberto Fernandes, porque ele fez um discurso de despedida reconhecendo que não conseguiu, que foi um fracasso o plano econômico, foi um fracasso o plano social. Isso cá entre nós já é um diferencial, né? Porque diz assim, foi um fracasso, então o presidente sai e reconhece que foi um fracasso. Evidente que ele ressaltou algumas questões positivas que ele vê no governo, porque também não vai fazer só avaliação negativa, mas ele fez esse reconhecimento e fez uma transição, vamos lá, exemplar, né? No dia seguinte da eleição recebeu o Milei, abriu o governo, o tempo inteiro não agrediu, não usou palavras, enfim, foi realmente uma aula de democracia nesse sentido. A Argentina nos deu, hein? Vamos falar claro, nos deu uma aula de democracia. Ontem lá fez a transmissão, passou a faixa direitinho, aí saiu discretamente. Eu acho que o Alberto Fernandes também disse assim, ó, também é demais, eu tenho que escutar, porque obviamente não seria nada agradável aquele discurso do Milei pro antigo governo, né? Mas então a Cristina Kirchner ficou... Teve um gesto só, né, que ficou popular ontem, da Cristina Kirchner, que saiu dessa linha que o Cláudio está colocando, né? Que ela mostrou o dedo médio, né? Quando você mostra o dedo médio, não é nada elegante. Então, ela fez isso, né? Então, acho que ali, inclusive, é péssimo para a imagem dela, né? Uma ex-presidente da República, quer dizer, naquele momento, assim, tomar esse gesto, né? Para as pessoas que estavam lá, na verdade, que obviamente estavam vaiando ela, porque eram mais apoiadores do Milei, mas faz parte da política, né? Que é o que o Milei está tomando posse, ela está saindo da vice-presidência, ela foi vaiada e aí apontou o dedo médio para os manifestantes. Isso fugiu um pouco da... Agora, tem algumas que eu acho que foi realmente... O discurso, a impressão que eu tenho é que os argentinos fazem bem uma distinção. Você pode dar um discurso duro, né? Mas você evita levar, na medida do possível, para o pessoal. Por exemplo, o discurso do Milei não tem agressão de natureza político-pessoal. Quer dizer, então, ele é um discurso essencialmente econômico, é uma crítica a uma visão de governo, né? Ele dá números, é um discurso muito técnico, ele usa um pouco do conhecimento dele de economia, então tem esse perfil, né? Ele lida bem com isso, e é assim o tom do discurso, né? Eu acho que outra observação política interessante eram os convidados, né? Uma presença muito forte do presidente Zelensky da Ucrânia, recebeu um candelabro judaico por parte do Milei, né? Interessante como mudou o quadro político, inclusive do Mercosul, né? Porque você tem um presidente Lacalle Pou, que é um presidente mais à direita, você tem o presidente Santiago Peña no Paraguai, que é um presidente mais à direita, porque nós tivemos com ele aqui no Canal Livre, um jovem com ideias mais de mercado e tal, e agora o Milei na Argentina. Quem ficou isolado nesse momento é o presidente Lula, que, aliás, na minha opinião, quer dizer, a postura do Brasil não foi a melhor, né? Não foi a melhor, né? Mandou o chanceler brasileiro, foi, né? Mas uma presença muito discreta, quer dizer, poderia ter ido, no mínimo, o Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, eu acho que faria um bom papel, né? O status de vice-presidente da República, até com uma posição mais moderada, etc. O Brasil, eu acho que o presidente Lula fez questão de passar um recado político, né? Dizendo, olha, eu sou amigo do Alberto Fernandes, não vamos ter muita conversa com o Milei, porque, vamos lá, o Javier Milei fez gestos muito claros em relação ao Brasil. Diana Mondino veio na transição,
visitar o Itamaraty, fez reunião com o nosso chanceler, etc., né? Fez uma carta amistosa para o Lula e não houve reciprocidade. Vamos deixar claro aqui, não houve reciprocidade, né? Quem acabou ocupando a cena foi o Bolsonaro, né? Ontem, em Buenos Aires, o Bolsonaro parecia um popstar. Ele circulava, como ele tem muitos apoiadores populares nas ruas, brasileiros, enfim, lá. Então, ele acabou ocupando esse espaço. Só não conseguiu tirar foto com os presidentes. Também já era demais, né? Imaginar que o Bolsonaro, como ex-presidente, fosse tirar foto com os ex-presidentes. Mas o resto ele conseguiu. Ele estava sentado ali na primeira fila, etc. Então, acabou ocupando um espaço. Mas cá entre nós, quem deixou ele ocupar espaço em grande medida foi o próprio governo brasileiro. Schiller, em relação ao discurso ainda, esse ataque de sincericídio, de realismo puro, né, de abrir as cartas mesmo para a população, não dentro dos muros do Congresso, mas em praça pública, é uma tendência, na sua avaliação, para esses políticos que dizem que não pertencem às castas, que vêm para fazer tudo diferente? Porque, claro, nesse caso aí deu certo, mas em outro caso pode ser um risco, né? O sujeito escancarar ali que você está no fundo do poço e que o poço pode ser ainda mais fundo para conseguir recuperar a economia. Nós entendemos aqui, claro, a linha de raciocínio e a estratégia que tem o Javier Milei, que estamos acompanhando desde a campanha, para mudar a política econômica argentina. Mas falar isso às claras assim não faz muito... não é muito do ritual dos políticos, né? Principalmente daqueles eleitos que trazem ali programas, muitas vezes, que não saem do papel. O que você tem a analisar para a gente por esse aspecto? Olha, primeiro, assim, Pedro, 90%, vamos lá, estou arbitrando um número aqui, do debate eleitoral argentino foi economia. Foi um debate sobre economia. A gente não viu no debate argentino, ouvimos muito pouco, na verdade. Ouvimos, mas o chamado guerra cultural. O debate não foi sobre... A campanha do Massa tentou jogar o debate para a guerra cultural. A questão das armas, a questão, enfim... Tentou jogar os marqueteiros brasileiros, basicamente, a direita, ameaça à democracia, toda essa retórica, essa narrativa assim, meio assustadora e tal, mas não colou. Quer dizer, o Milei é um economista, ele não foi professor de economia, quer dizer, a vida inteira dele focada em economia, ele fez uma campanha econômica. Agora, obviamente, isso é possível quando o país está quebrado, né? Então, assim, o país quebrado, então, é evidente que a questão inflacionária é a questão central. A inflação oficial, lá, 142%, mas se fala em uma inflação, na verdade, maior. Então, você tem um país quebrado, salários perdendo valor, etc. Todo o quadro que se conhece da Argentina, não é? E a partir dali, o discurso econômico ele ganha proeminência. E foi esse o ponto, não é? Então, assim, agora eu concordo, eu tendo a concordar contigo, assim, num aspecto, né? É diferente isso. Eu quase tenho a tentação de dizer que o eleitorado argentino se mostrou muito politizado no sentido de entender esse debate. Ou seja, é um debate, no fundo, complexo, né? Se discutir as Leliques, né? Então, os títulos de curto prazo do Banco Central, que agora vão passar para o Tesouro, são soluções mais complexas, assim, né? Há um entendimento, há uma consciência na Argentina, pelo menos nesse momento, de que o choque tem que ser duro. Chegou num ponto de esgotamento, o modelo kirchnerista, quer dizer, o modelo que o país vinha conduzindo. Então, acho que é por aí que vai, mas se tu me perguntar assim, se isso vai se tornar um padrão na América Latina, já acho mais complicado. Mas ele apontou um caminho, né? Ou seja, um discurso realista, duro, sem demagogia. Ontem eu li uma coluna no Clarim, e foi a primeira vez que um presidente tomou posse sem discurso demagógico. Ele não fez discurso demagógico. Foi um discurso duríssimo, não deu boa notícia, não passou pano, não, ele fez um discurso econômico duro e realista, né? É um diferencial. Né? Não há plata. Mas, Schiller, eu queria que você falasse sobre o papel da irmã do presidente da Argentina, do novo presidente da Argentina, que aparece ao lado dele o tempo todo, essa senhora loura aí,
teve um papel fundamental na campanha dele. Eu vi documentários sobre o Milei, o papel dela, de fato, foi essencial, foi fundamental na trajetória de Milei. Qual o papel que ela terá, de fato, no governo? Porque ela exercerá oficialmente as funções de primeira-dama, né? Mas, enfim, não se sabe ao certo se isso representará influência política, enfim, qual o papel dela junto ao irmão? Olha, a Karina Milei ela vai ser uma espécie, ela vai ser secretária da presidência, então ela vai trabalhar, inclusive duas coisas interessantes ainda. Primeiro que o Milei teve que, nos decretos iniciais, mudar um decreto da época do Macri para permitir parentes no governo, né? Então, porque ela vai assumir uma posição no governo, ela é ministra, ela tem status de ministra, né? Então, ela é a presidente, ela é a secretária, ela vai funcionar um pouco como um secretário-geral da presidência aqui no Brasil seria, né? Então, ela vai ser a ministra da casa, ali, da Casa Rosada. Quer dizer, então, quem é que chegar no Milei, o melhor caminho é a Karina Milei e tal. Outro detalhe que me chamou a atenção ontem, quando o Zelensky se aproxima, quer dizer, na conversa ali, tem um momento que ele chama a Karina Milei e diz assim, essa aqui é a chefe, né? She's the boss, ele diz, she's the boss, essa aqui é a chefe. Então são detalhes assim que você vê, né? E o fato dela ter acompanhado ele no carro, né? Ele podia ter colocado a vice-presidente, a Villarruel, né? Quer dizer, no carro ali não teria problema, então o presidente e a vice-presidente. Ou colocado a namorada, pelo menos até semana passada o Milei tinha uma namorada, poderia ter uma namorada, né? Mas foi a Karina Milei, eu acho que ele quis deixar claro, tudo é gesto em política, né? Ele quis dizer, olha, she's the boss, né? Ele tem uma total confiança, foram para os Estados Unidos agora, ela acompanhou ele, na campanha lá, por exemplo, quando deu o dia da vitória, quem subiu no palanque para dar o primeiro discurso, para chamar a multidão, para anunciar o Milei, foi a Karina Milei. Então é o governo dos irmãos aí na Argentina, né? Mas ela parece interessante, ela é muito discreta, assim, ela não é ela parece não ter pretensões políticas, ela vive em função do irmão, né? Mas vai ter um papel central no governo. É um nome para a gente ter na cabeça, né, Schiller, de alguém que vai ter um papel importante dentro do governo. Ô, Schiller, para a gente terminar aqui a nossa conversa, que está uma delícia, eu queria te perguntar o seguinte. Javier Milei veio a público dizendo o seguinte, vai piorar muito até que comece a melhorar. E é claro que do ponto de vista do fundamento econômico, isso faz todo sentido, até porque, da forma como estava sendo conduzida, a economia da Argentina se mostrou não sustentável, para dizer o mínimo. A questão é como comunicar isso para a população, para o Congresso Nacional, que vai ter que aprovar muita coisa, e como fazer com que, de fato, a pessoa impactada, por exemplo, pelo corte de subsídios que vai acontecer e que vai pagar mais caro por preços hoje que são mantidos de forma artificial, como fazer com que essa pessoa, que já é uma pessoa pobre, entenda que ainda vai melhorar, vai piorar para poder melhorar. Como é que se constrói esse discurso político, Schiller? Olha, Thaís, como uma excelente jornalista, fez a pergunta de 2 milhões, nem de 1 milhão, é de 2 milhões de dólares, né? Porque como você faz um ajuste duro de 5% do PIB, não é? E você mantém a popularidade. Então, assim, eu acho que isso explica o discurso duro de ontem. É um discurso meio Churchill, assim, né? Suor e lágrimas, então, não tem muita novidade boa nos primeiros... Assim, o Milei fixou um prazo, ele pareceu que foi inteligente quando ele disse, olha, 18 a 24 meses. Então, ele já deu um prazo longo, você precisa deflacionar, você precisa vencer a cultura inflacionária argentina, além de tudo, quer dizer, então suspender as emissões do Banco Central, mas depois tem toda a cultura inflacionária do país. Então, vamos lá, é um processo longo. Quer dizer, o que ele imagina? Primeiro, ele montou um gabinete todo moderado, vamos lá, né? Técnico e moderado. Vamos só um detalhe que não se comentou muito, né? Os libertários não entraram no governo, né? Eles não estão em posições chaves no governo. Quer dizer, a gente falou, os economistas que conduziram, inclusive, eu imagino que deva haver muita mágoa política, certo? Por exemplo, o Campo, Rodrigues, quer dizer, os ministros que todo mundo dizia que iam ser ministros, né? E tem a visão mais radical realmente, alguns até anarcocapitalistas, então tudo que se falou muito na campanha eleitoral, não foram. Quer dizer, quem comanda o gabinete do Milei, do ponto de vista econômico, é o grupo do Macri. É um grupo do Macri que participou. Então, assim,
E por que isso? Porque precisa do Congresso Nacional, porque tem que ter... É interessante, se pegar o Senado Federal, Thaís, para fazer maioria no Senado tem que ter 37 senadores. Tá? Os peronistas têm 35 senadores. Então tem que rachar um pouquinho a base peronista, tem que reunir toda a base do Juntos por el Cambio, mais a pequena base, no fundo, do Liberdade Avança, para conseguir conduzir esse processo no Congresso. Né? Agora, vamos lá, né? O kirchnerismo sai arrasado politicamente. Então, isso é um bônus do Javier Milei. Quer dizer, eu diria assim, nos primeiros meses, por exemplo, acho que o peronismo vai ter muita dificuldade de ir para a ofensiva, de fazer um discurso, olha, calma aí, vocês quebraram o país, agora nos deem um certo tempo para essas medidas. Eu acho que esse crédito político, esse capital político é enorme do Javier Milei. Inclusive tem aquele processo clássico de pesquisa, né? Ele sobe durante a transição em termos de apoio popular, né? Porque muita gente diz, olha, ganhou a eleição, agora tem que governar, então vamos dar o crédito. Né? Então eu acho que ele tem um crédito de alguns meses para medidas duras, né? Mas a expectativa é que exatamente o corte se concentre no Estado, né? De alguma maneira o setor privado seja poupado, e a partir dali a economia comece a girar, dê respostas, etc., e se faça a transição. Mas vamos lá, nada disso responde a tua pergunta. É o que a gente vai acompanhar, uma enorme incógnita, né? É um super ajuste. Eu até rotulei esses dias, porque é o maior ajuste na minha fiscal que eu vi, pelo menos, desde quando eu faço análise política, especialmente na América Latina, eu nunca vi um ajuste fiscal tão duro como está se desenhando esse que vai ser feito na Argentina. A gente vai ver amanhã, pela manhã, aí o Toto Caputo vai anunciar. Fernando Schiller, cientista político, colunista do jornal Gente, esteve conosco nessa edição para falar sobre a posse de Javier Milei que aconteceu ontem na Argentina e os seus desdobramentos. Tem mais coisa para a gente falar sobre isso, viu, Schiller? Nos próximos capítulos aí no jornal Gente, a gente vai voltar a esse assunto certamente. Grande abraço para você e até a próxima participação aqui no Gente. Boa semana, grande abraço.